Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar início à nossa parte 2 do tema respiração celular. Então, aconselho a vocês assistirem a aula 1 para depois assistirem essa aula, tudo bem? Então, vamos começar. Bom, pessoal, na aula anterior, nós vimos que o processo de respiração celular, ele tem três etapas básicas. A primeira é a glicólise, a segunda é o ciclo de Krebs e a terceira é a cadeia respiratória. Então, a gente vai assistir fase por fase, ok? Vendo cada detalhe. Bom, então a primeira fase é a glicólise. A glicólise, ela acontece no citosol da célula, ou também chamado de citoplasma. Então aqui eu vou marcar para vocês aonde fica o citosol. Então, o citosol, olhando aqui na imagem, aqui está escrito citoplasma, que é um fluido gelatinoso que tem lá na célula, onde estão inseridas todas as organelas. Então, todo esse espaço aqui, que é esse fluido gelatinoso, a gente chama de citosol, ou pode ser chamado também de citoplasma. Então, é aqui no citoplasma, ou no citosol, que vai acontecer a primeira etapa da respiração celular, que é chamada de glicólise. O primeiro ponto importante que a gente precisa saber é que a etapa de glicólise ela é um processo anaeróbico, ou seja, nessa etapa a gente não tem a participação do oxigênio. Então, se por acaso vocês virem alguma prova, qual das três etapas da respiração celular nós não temos a participação do oxigênio? A única etapa que é anaeróbica é a primeira, que é a glicólise. Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu coloquei para vocês aqui em verde, é um processo anaeróbico sem a participação do oxigênio. Pessoal, quando o processo de respiração celular começa, isso não quer dizer que a glicose ela vai ser quebrada toda de uma vez. Por quê? Porque isso aí geraria muito desperdício de energia. Agora eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a gente esteja em uma sala de aula e aí eu decida pegar um saco de bala e ao invés de entregar na mão de cada aluno, eu simplesmente pegue um pouco de bala e jogue de uma vez. Pegue aquele monte de bala e jogue para todo mundo de uma vez. Concordam comigo que nem todos vão pegar a bala e a maioria vai cair no chão? Concordam comigo? Então, se a gente relacionar o que seria melhor, o que seria mais eficiente, o que iria guardar mais energia. Se eu quebro a molécula de glicose de uma vez, relacionando eu pegar um pouco de bala e jogar de uma vez para os alunos, que aí vai ter desperdício, ou eu pegar uma bala de cada vez e entregar aos poucos para cada aluno. É entregar aos poucos. Então, da mesma forma acontece com a quebra da glicose. Ela não vai ser quebrada toda de uma vez, ela vai ser quebrada aos poucos. Então, para isso que a gente tem várias etapas na respiração celular, para ela ser quebrada de forma parcial, para ser quebrada aos poucos, porque isso aí vai garantir que a energia fique guardada, que não tenha um desperdício tão grande de energia. Tudo bem? Então, aqui eu coloquei um outro ponto. No processo de glicólise e também nos outros, a gente vai ter uma quebra parcial da glicose para poder ter maior quantidade de energia reservada para a gente poder usar mais à frente. Tudo bem? Então, o que acontece no processo de glicólise? A glicose, que a gente representou na primeira aula como prato de comida, lembra? A molécula de glicose é a C6H12O6. Então, quando a molécula de glicose ela entra na célula, nós já sabemos que a primeira etapa da respiração celular ela vai acontecer em que local? Vai acontecer no citosol, né? Nessa região aqui, ó, no citoplasma da célula. Então, olhando para a nossa imagem, a glicose que veio da nossa alimentação, nesse momento que eu estou explicando aqui, ela está no sangue e aí ela entra na sua célula.
Então, a glicose, nesse momento, vai imaginando, ela está nesse momento no citoplasma da célula. E aí vai acontecer o primeiro processo de respiração, que é a glicólise. Então, nesse momento, o que vai acontecer com essa glicose? Essa molécula de glicose, ela vai ser quebrada em duas partes. Essa glicose vai virar o que, pessoal? Agora começam os nomes. A glicose, se a gente pegar uma molécula e repartir ela ao meio, o que a gente tem? A gente vai ter duas moléculas que são chamadas de ácido pirúvico ou piruvato, tanto faz, ácido pirúvico ou piruvato, ok? Essa molécula de ácido pirúvico ou piruvato, elas são moléculas de 3 carbonos. Então, o que vai acontecer no processo de glicólise? Uma molécula de glicose que tem quantos carbonos? 6. Ela vai ser repartida ao meio e aí nós vamos ter duas moléculas de 3 carbonos cada, que é chamada de ácido pirúvico. Agora eu quero que vocês percebam o seguinte. Se a gente fizer uma conta aqui rapidamente, olha bem para a molécula de glicose. Se eu pego 6 carbonos, 6, e repartir ao meio, quanto que vai dar para cada? 3, concordam comigo? Metade de 6 é 3. Então, se aqui eu tenho 6 carbonos, em cada molécula, se eu repartir ao meio, eu vou ter 3 aqui em um ácido e 3 no outro ácido. Então, tá certinho. Se eu pegar o oxigênio, tenho 6. Se eu reparto ao meio, o que eu vou ter em cada molécula de ácido pirúvico? 3 aqui e 3 aqui. Então, tá tudo certo, concorda comigo? Se eu repartir ao meio, vai dar esse resultado. Agora, se vocês repararem no hidrogênio, quantos hidrogênios nós temos na molécula de glicose? Nós temos 12. Se a gente fosse pela lógica, quanto que ia dar em cada molécula de ácido pirúvico? Metade de 12, 6, não é isso? Então, seria correto ficar 6 aqui e 6 aqui, concordam comigo? Só que, se vocês perceberam, hidrogênio em cada ácido nós temos 4. O que isso quer dizer? Quer dizer que está faltando o quê? Hidrogênio. Só que na verdade não está faltando. Alguém pegou esses hidrogênios. Lembra que eu falei lá na primeira aula que quando a molécula de glicose é quebrada, no final do processo nós queremos ATP, que é energia? E eu comentei com vocês também que 2 tipos de caminhão vão pegar os hidrogênios e também os elétrons junto, lembram? E aí, quem é que retira, quem é que pega esses hidrogênios e elétrons? Nós temos 2 tipos de caminhãozinho, né? Que na verdade são enzimas, que eu falo caminhão para ficar mais fácil. Nós temos 2 tipos, vimos lá na primeira aula. Nós temos o NAD, que é o caminhãozinho vermelho, e nós temos o FAD, que é o caminhãozinho verde. Nesse processo, nesse primeiro processo, que é a glicólise, nós vamos ter somente o NAD, que é o caminhãozinho vermelho, por isso que eu coloquei aqui. Então, veja bem, se a gente pega a molécula de glicose e percebe, né, na fórmula ali que está faltando hidrogênio, isso quer dizer que um dos dois tipos de caminhão pegou hidrogênios, que está faltando aqui. Hidrogênios e ao mesmo tempo elétrons. Lembra que eu falei que toda vez que sai hidrogênio, sai elétron junto? Então, ok. Então, se está faltando hidrogênio, um tipo de caminhão retirou isso aí. Agora, qual é o tipo de enzima, de caminhão, que a gente vai ter aqui nesse processo? É o NAD. Lembra que eu falei com vocês que o NAD é o que mais trabalha? Por isso que eu coloquei essa imagem dele aqui de bravo, porque ele é o que mais vai aparecer no processo. Então, o NAD é que vai pegar esses hidrogênios da molécula de glicose. Então, é o NAD que pega. Na verdade, são hidrogênios e também elétrons. Só que eu preciso falar um detalhe importante para vocês, mas aí eu vou usar um exemplo. Quando uma pessoa ela quer montar uma empresa, uma empresa pequena, né, para começar, ela
ela precisa investir, concordam comigo? Então, se por exemplo, vamos supor que a pessoa montou uma empresa, aí passou o mês dela de trabalho, no final, a pessoa, né, da empresa percebeu que tinha 4.000 reais lá no caixa. Vamos supor que era uma empresa que está começando, uma empresa pequena. Tem 4.000 reais no caixa. Aí a pessoa ficou toda feliz, nossa, tem 4.000 reais. Só que aí a pessoa que estava do lado dela falou o seguinte: você está esquecendo que nós tivemos um gasto inicial de 2.000 reais para comprar algumas coisas aqui da empresa. Aí a pessoa, é verdade, então não foi um lucro de 4.000, né? Na verdade, nós temos um saldo aí de 2.000. É verdade. Então, esse 2.000 que eu falei com vocês, que foram gastos, isso aí, na verdade, foi o investimento da empresa, né? Que ela teve que gastar para comprar coisas para a empresa. Então, aqui é mais ou menos a mesma coisa. Em todo o processo de glicólise, na verdade a glicólise ela tem muitas etapas, só que essas etapas detalhadas a pessoa estuda no ensino superior. Só que como a gente está no ensino médio, a gente vai detalhar mais facilmente aqui. Nesse processo de glicólise, quando a gente pega uma molécula de glicose e transforma em 2 ácidos pirúvicos, esse processo vai produzir ao todo 4 ATPs. Porém, esse processo utilizou 2 ATPs como investimento. O que sobrou no final? 2 ATPs. Então, o processo de glicólise, ela, como está iniciando, né, o processo de respiração, ela vai ter essa fase de investimento, ok? Então, no processo de glicólise, foram produzidos 4 ATPs, só que esse processo precisou utilizar 2 ATPs como investimento. E aí no final a gente tem um saldo de ATP na glicólise de quantos ATPs? 2. E quantos NADs foram necessários para capturar hidrogênios e elétrons? 2 também. Só que aí você pode estar se perguntando aí, professora, mas eu não tenho que saber quantos hidrogênios e quantos elétrons? Não precisa saber. O que você precisa saber é a quantidade ao todo de NAD, quantidade de FAD e a quantidade de ATPs que foram produzidos. E aí no final a gente vai somar tudo e ver a quantidade. Então já vão contando aí. Então, se eu perguntar o que é a glicólise, vocês vão me responder: é a quebra parcial da glicose, em que uma molécula de glicose ela é quebrada em 2 ácidos pirúvicos. Quantos carbonos tem esses ácidos pirúvicos? Cada um tem 3 carbonos. Quantos NADs foram necessários para capturar os hidrogênios e elétrons? 2 NADs. Quantos ATPs foram produzidos no total aí, o saldo final? 2 ATPs, ok? Então, 2 NADs e 2 ATPs. Então, vamos continuar. No finalzinho aqui, eu coloquei o seguinte. Quando a molécula de glicose ela entra na célula, quando acontece o processo de glicólise produzindo 2 ácidos pirúvicos, o que acontece com esses ácidos pirúvicos? Eles vão entrar na mitocôndria. Então, esses 2 ácidos pirúvicos aqui, cada um com 3 carbonos, eles vão ficar no citoplasma? Não, eles vão entrar dentro da organela da respiração, que é a mitocôndria. Só que aí eu te pergunto, em que local eles vão ficar? No meio da mitocôndria ou nas ondinhas da mitocôndria, que são as cristas? Assistam a primeira aula para entender essa parte. Esses ácidos pirúvicos, eles vão entrar na mitocôndria, só que vão para a região do meio da mitocôndria, que é o fluido gelatinoso que tem lá. O nome desse meio é chamado de matriz. Então, o ácido pirúvico, que foi produzido na glicólise, eles vão entrar na mitocôndria e vão para a matriz, que é a região do meio. Continuando. Então, aqui eu coloquei uma foto da mitocôndria
E vamos supor que aqui do lado de fora seja o citoplasma ou o citosol, e aí aqui fora aconteceu a glicólise, que é a glicose se transformando em dois ácidos pirúvicos, cada um com 3 carbonos. Esses ácidos pirúvicos que foram produzidos aqui no citosol, eles vão entrar no meio da mitocôndria, né? Que é esse meio aqui chamado de matriz, é aqui no meio. E aí, o que vai acontecer com esses ácidos pirúvicos, que são dois, né? Então, aqui eu coloquei para exemplificar um ácido pirúvico, que tem 3 carbonos, por isso que tem 3 bolinhas aqui. E aqui embaixo eu coloquei outro ácido pirúvico, que também tem 3 bolinhas. Essas 3 bolinhas é a quantidade de carbono, tá? Então, cada um tem 3 carbonos. Bom, nós falamos lá no início que a respiração celular ela tem, na verdade, 3 etapas. É a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Lembra que eu falei? A primeira a gente já falou, que é a glicólise. Quando o ácido pirúvico entra aqui na matriz, esse ácido pirúvico ele não participa direto do ciclo de Krebs, não. Primeiro, esses ácidos pirúvicos vão passar por uma fase de preparação, vamos dizer assim. E o que seria essa fase de preparação? O nome disso se chama oxidação do ácido pirúvico, que vai acontecer na matriz. Então, o que seria essa oxidação do ácido pirúvico? Ele vai se transformar em outro tipo de molécula, que tem 2 carbonos. Então, essa preparação vai transformar o ácido pirúvico, que tem 3 carbonos, né? Cada um tem 3 carbonos, em uma molécula que tem 2 carbonos. Então, essa é a fase de preparação. Qual é o nome dessa molécula que tem 2 carbonos? A gente chama de acetil. Então, o que acontece na matriz antes do ciclo de Krebs? Os 2 ácidos pirúvicos vão se transformar em acetil. De 3 carbonos para 2 carbonos, o que a gente pode deduzir? Que teve perda de carbono, certo? Só que esse carbono, ele não vai sair sozinho. Toda vez que sair carbono do processo, ele sai na forma de quê? De CO2. Então, quando eu falei lá na primeira aula que o CO2 ele sai através da nossa expiração, isso quer dizer que as nossas células estão quebrando o quê? Glicose, certo? Então, toda vez que você vê CO2 sair, esse CO2 ele não vai ficar na célula, ele vai sair pela nossa expiração. Então, o ácido pirúvico que está na matriz, nesse momento, ele vai ser transformado em acetil e como está perdendo carbono, vai sair na forma de CO2. Essa quantidade de CO2 vocês não precisam saber. Vocês precisam saber a quantidade de NAD, FAD e ATP. Então, percebam que o ácido pirúvico ele foi quebrado e transformado em acetil. Isso aí eu acabei de falar. Quando uma molécula é quebrada, o que sai dela? Qual é o objetivo principal? Hidrogênios e elétrons. Então, quando teve essa quebra aqui de ácido pirúvico para acetil, que tem 2 carbonos, teve uma quebra ali. Então, se teve quebra, quem é que vai aproveitar para pegar esses hidrogênios e elétrons? São os caminhões, concordam? Só que nesse caso vai ser o NAD de novo. Lembra que eu falei que ele é o que mais trabalha? Então, nesse processo de preparação, 2 NADs foram necessários para transformar esse ácido pirúvico em acetil. Então, de 3 carbonos, foi para 2 carbonos. Percebam que a quantidade de carbono ela está diminuindo. Lá no início do processo, a glicose tinha quantos carbonos? 6. E agora a gente está com 2 carbonos. Olha o tanto que já diminuiu. Então, lá na glicólise, nós temos 2 NADs e 2 ATPs.
No processo de preparação, que é a oxidação do ácido pirúvico, que acontece aqui no meio, na matriz, nós temos a produção de 2 NADs. Por que 2 NADs? Porque um NAD foi usado nesse ácido pirúvico, aqui para quebrar ele, e o outro NAD foi utilizado no outro ácido pirúvico. Então, no total, nós vamos ter 2 NADs na fase de preparação. Percebam um detalhe, aqui na fase de preparação, nós não temos produção de ATP. Lá na glicólise a gente teve, né, 2. Aqui nós não temos, só temos 2 NADs, ok? Aqui a gente já entra no ciclo de Krebs. Pessoal, vamos resumir. Primeira etapa, glicólise, etapa anaeróbica. O que acontece na glicólise? A molécula de glicose, que tem 6 carbonos, ela é transformada em 2 ácidos pirúvicos. Nesse processo de glicólise que a gente falou, nós temos a produção de 2 NADs e 2 ATPs. Esses ácidos pirúvicos que foram produzidos na glicólise, elas entram na matriz da mitocôndria, que é o meio, esse espaço do meio aqui, e aí, antes de entrar no ciclo de Krebs, acontece uma fase de preparação. Essa fase de preparação, ela é chamada de quê? Oxidação do ácido pirúvico, ou piruvato. O que acontece nessa fase de preparação? Esses ácidos pirúvicos, que cada um tem 3 carbonos, vão ficar cada um com 2 carbonos. O nome dessas moléculas de 2 carbonos se chamam acetil. Esse acetil, que tem 2 carbonos agora, ele não vai entrar sozinho no ciclo, ele precisa de uma companhia, que é uma enzima chamada de coenzima A. Então, eu vou voltar aqui no slide para vocês verem o nome aqui, ó, coenzima A. Essa coenzima A é uma companheira do acetil, porque o acetil, que tem 2 carbonos, ele não pode entrar sozinho no ciclo, ele precisa de uma companheira, que vai ser a coenzima A, que aqui eu coloquei, ó, CoA, tá vendo? Então, qual vai ser o nome da molécula que vai entrar no ciclo de Krebs? Acetil-CoA. Então, é o acetil junto com a companheira dele lá, que é a coenzima A, que a gente vai chamar de CoA. Então, o acetil-CoA que vai entrar no ciclo de Krebs. Vocês estão conseguindo entender até agora? Tá tranquilo? Tá. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quantas moléculas de acetil-CoA foram formadas? Tem gente que vai olhar para esse ciclo aqui e vai ver só uma, acetil-CoA. Só que se a gente voltar no slide, quantos nós temos? Olha aqui, não são 2 ácidos pirúvicos? Então, a gente tem um acetil-CoA aqui, de um ácido, e nós temos outro acetil-CoA do outro ácido pirúvico. Então, no total, nós temos quantas moléculas de acetil-CoA? 2. Só que aqui no desenho, eles colocam uma só para vocês visualizarem melhor. Então, aqui no ciclo de Krebs, que acontece na matriz, que continua no meio da mitocôndria, depois da fase de preparação. Esse ciclo de Krebs, na verdade, não é só um ciclo que vai acontecer, são 2. Por que 2 ciclos de Krebs? Porque aqui eu tenho um acetil-CoA e aqui eu tenho outro acetil-CoA, porque são 2 ácidos pirúvicos que vieram lá do início. Aqui eu só tenho um para facilitar. Depois a gente vai multiplicar tudo por 2 e vai facilitar. Não precisa botar outro ciclo aqui do lado, tá bom? Então, gente, olha só que interessante. O acetil-CoA, que eu estou falando de uma molécula só agora, ele tem 2 carbonos. Isso aí vocês já sabem. Só que olha só, se o processo de respiração celular quebrar os 2 carbonos, que é o que está faltando, né, da molécula de glicose, se essa molécula ser quebrada, não vai retirar tanto hidrogênio e tanto elétron assim.
Então, olha só que inteligente. Esse acetil-CoA que tem 2 carbonos, primeiro, antes de ser quebrado, ele vai se unir com uma molécula que tem 4 carbonos. Para quê? Para formar uma molécula de 6 carbonos. E aí, como a gente tem uma molécula grande de novo, ela pode ser quebrada várias vezes para retirar mais hidrogênios e elétrons, porque é o nosso objetivo. Quanto mais hidrogênios e elétrons forem retirados da quebra da glicose, mais ATP a gente vai ter no final. Então, isso é um processo inteligente. Então, quando chegou aqui nos 2 carbonos, que é o acetil, aqui no ciclo de Krebs, o que aconteceu? O acetil ele se uniu com uma molécula de 4 carbonos, que se chama oxaloacetato. De novo, oxaloacetato. Ou, se vocês preferirem, a gente pode falar que é o ácido oxalacético. Aí é com vocês. O oxaloacetato, para mim, é mais tranquilo para decorar. Então, acetil, que tem 2 carbonos, vai se unir com uma molécula que tem 4 carbonos, que é o oxaloacetato. 2 mais 4, 6 carbonos. Então, acetil, que tem 2, mais oxaloacetato, que tem 4, 2 mais 4, 6 carbonos. Nós formamos uma molécula com 6 carbonos, que é chamado de citrato. Só que esse citrato, ele pode ser chamado também de ácido cítrico. Isso aqui já caiu muito em questão de vestibular. Eles perguntaram assim, ó, como o ciclo de Krebs ele pode ser chamado? Ciclo do ácido cítrico. Agora vocês sabem o porquê. Por que ciclo do ácido cítrico? Porque nós formamos uma molécula que tem 6 carbonos, que é chamado de citrato. Por isso que o ciclo de Krebs é o ciclo do ácido cítrico. Então, ó, 2 mais 4, 6. E aí, a partir dessa molécula de citrato, que é uma molécula maior, várias reações vão acontecer, que eu não vou detalhar muito aqui, porque nós estamos no ensino médio, ok? Então, eu quero que vocês entendam a ideia e saibam a quantidade de NAD, FAD e ATP do processo, que isso é importante. Então, ó, essa molécula de 6 carbonos, ela foi quebrada, percebam. Várias reações aconteceram e quando ela foi sendo quebrada, mais hidrogênios e elétrons foram retirados. E aí, o que vocês precisam saber? Vou facilitar. Quantos NADs foram gastos? Quantos trabalharam aqui nesse processo aqui do ciclo de Krebs? 3 NADs. Então, coloquei 3 caminhões vermelhos aqui. Então, em um ciclo de Krebs, 3 NADs vão trabalhar retirando hidrogênios e elétrons. Percebam que aqui no ciclo, nós vamos ter a participação do caminhão verde, que é o FAD. Ele faz a mesma coisa, ele vai retirar hidrogênios e elétrons dessa molécula também. Só que o NAD ele aparece mais vezes. CO2 também sai, ó, só que vocês não precisam saber a quantidade de CO2, somente a quantidade de NAD, FAD e ATP. E aí, pessoal, nesse processo foi produzido um ATP também. O que a gente tem que saber daqui? Quantos NADs foram produzidos aqui no ciclo de Krebs? 3 NADs. Quantos FADs foram produzidos no ciclo de Krebs? 1 FAD. E quantos ATPs? 1. Então, se você sabe de um ciclo, se são 2 ciclos de Krebs, porque são 2 moléculas de acetil, lembra que eu falei? Se são 2 ácidos pirúvicos, 2 moléculas de acetil foram formadas. E aí a gente vai ter 2 ciclos. Então, em um ciclo de Krebs, nós temos 3 NADs, 1 FAD e 1 ATP. Para saber em 2 ciclos, é só multiplicar isso por 2, ó. Então, ó, se são 2 moléculas de acetil-CoA, são 2 ciclos, né? Multiplica tudo por 2. Quanto que vai dar isso? Quantos NADs? 3 vezes 2 dá quanto? 6. Quantos FADs? 1 vezes 2 dá
2. Então, são 2 FADs. Quantos ATPs? Bom, aqui em um ciclo a gente tem 1 ATP. Vezes 2, 2 ATPs. E aí, para deixar completa a aula, quantas moléculas de CO2 saíram no ciclo de Krebs? Em um ciclo, a gente vê 2 aqui, ó. Se multiplica por 2, 4 CO2. Só que CO2 vocês não precisam decorar a quantidade. Então, aconselho vocês a decorar a quantidade de NAD, FAD e ATP de um ciclo e aí multiplica por 2 que fica mais fácil, ok? E aí, pessoal, hoje a gente encerra a nossa aula. Na próxima aula a gente já entra no novo tema que é cadeia respiratória, que é a última fase do nosso processo de respiração celular. Eu espero que vocês tenham aprendido e qualquer dúvida me procure no WhatsApp. Bons estudos para vocês!